O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. O assunto agora é política. Mário Flávio já está aqui na bancada do Jornal da Cidade. Bom dia, Mário. Bom dia, Rodrigo Laís, bom dia, nosso ouvinte. Bom dia a todos que estavam esperando para a gente bater esse papo. Muito bem, Mário. Então, hoje é começa uma semana bem movimentada aqui na Rádio Cidade, né? Isso, né? Vamos ter aí uma semana cheia, principalmente do assunto da eleição. Essa semana começa para valer, né? A gente deixa de chamar o povo de pré-candidato para agora chamar de candidato, porque eles foram homologados nas convenções. Claro que ainda falta o chamado registro de candidatura ser deferido, ou seja, ser aceitado aí pela Justiça Eleitoral, né? Ser validado pela Justiça Eleitoral. Porque quando você entra lá no site Divulga Candi, que tem as candidaturas lá, tem lá, né, aguardando o parecer da Justiça Eleitoral, alguma coisa assim. Então a Justiça Eleitoral vai analisar os nomes de cada um, aí defere ou indefere os pedidos de candidatura. Alguns serão indeferidos e aí o candidato vai se candidatar sob júdice, né? Sob júdice isso acontece e às vezes lá na frente não dá problema não. É ruim para a imagem do candidato e tal, mas isso não é problema do ponto de vista eleitoral. Mas aí os candidatos agora, né, eles começam a apresentar as propostas de governo, os planos de governo, saem daquele debate de quem é o vice, quem é o senador, a senadora, quem é a vice, ou quem é a candidata, né? Quem vai disputar a eleição para deputado estadual, quem vai disputar a eleição para deputado federal. E aí o pessoal sai dessa vibe e vai para a vibe de candidato, né? E aí ele oficialmente responde por uma coligação ou não, digamos assim, né? Hoje a gente abre uma série de sabatinas aqui na Rádio Cidade com os candidatos a governador. O primeiro vai ser Miguel Coelho, né? Às 10 horas da manhã, eu e Renata Torres vamos receber ele aqui, ele que é do Partido União Brasil. Miguel Coelho que apostou muito no Agreste aqui, né? Ele tem a vice Alessandra Vieira, que é de Santa Cruz Capibaribe. Ele tem aliados aqui na cidade, Rafael Delon, Dilson Oliveira, Manuel Santos, né? E aí Douglas Sintra também, ele vem para cá hoje, é o primeiro da série de entrevistas. Vamos ter todo dia aqui um candidato a governo, né, batendo um papo com a gente. Depois, na sequência, vem os candidatos ao Senado e, por fim, encerrando com os vices. Amanhã, o professor Marco Aurélio Freire, ele, a partir de 11 da manhã, recebe no Estado de Entrevista, né, os candidatos a deputados federais aqui da nossa região, né? Os que têm raízes aqui. E aí Daniel Coelho entra na linha porque ele é o candidato apoiado por Raquel Lira e por Rodrigo Pinheiro. Serão 12 candidatos, né, talvez mais 2 ou 3 que a gente coloque aí na lista por ter apoios aqui na região também. A gente vai fechar a lista ainda. E na sequência vem os estaduais, né? Também são 10 de Caruaru. E a gente talvez aumente aí para Santa Cruz Capibaribe, Taquaritinga. E essa lista aumente para uns 15 ou 20. Então são muitos candidatos que vêm falar, né, para que os ouvintes possam aí ajudar eles no processo de compreensão para o voto, que é extremamente importante, extremamente relevante, né? Sem falar nas entradas no Jornal da Cidade, sem falar nos boletins que são lidos aqui pelos nossos apresentadores de hora em hora, né? A partir de 10 horas da manhã. Então, é uma semana especial que vai culminar dia 12, na sexta-feira, às 6 da noite, com o debate, com os 6 candidatos que estão aptos a participar do debate, que estarão aqui confrontando ideias a partir de 6 da noite. Então é uma semana para lá de especial, e a Rádio Cidade, assim como foi na eleição para prefeito de Caruaru, fazendo o primeiro debate, faz o primeiro debate ao governo, dando o pontapé inicial nas eleições. Ontem, eu até recebi esse fim de semana uma mensagem de um amigo que perguntava, e já pode fazer debate? Pode. Ontem, a TV Bandeirantes, por exemplo, ela fez 10 debates com candidatos a governadores, né, de 10 estados. Eu, inclusive, assisti quase todo de São Paulo. Né, um debate de altíssimo nível entre os candidatos lá, né, e sem baixarias, sem aquela coisa. A gente espera que a eleição desse ano seja assim, de mais propostas, mais ideias, e que não fique só fulanizando a eleição. Ah, fulano, eu apoio Beltrano, eu apoio Ciclano. Não, a população quer saber do que vai melhorar na vida dela, e não de quem você apoia ou deixa de apoiar. Verdade. E assim, né, Mário, é sempre uma oportunidade de você conhecer as propostas do candidato dizer o que quer fazer se for eleito. Então é realmente aquela aula de democracia que se a gente pode dar
a gente faz questão de participar e de incluir tudo aí. Na Rádio Cidade a gente tem a seguinte filosofia. Primeiro, não constranger entrevistado. Esse não é o nosso papel. A gente aqui, as nossas entrevistas, por exemplo, elas serão baseadas nos planos de governo dos candidatos. Eu ontem, me debrucei no plano de governo de Miguel Coelho, é um plano extenso para ler, e dos outros candidatos também. A gente vai lendo o plano e vai montando as perguntas em cima do plano para você não estar aqui causando constrangimento. Eu acho que esse é o papel do jornalista. E segundo, o jornalista não pode ser mais importante do que a fonte, do que a notícia. Nunca. Você tem que fazer a pergunta e questionar, mas não você ser a estrela principal do assunto, que aí é o candidato ou a candidata. E aí você vai montando essas perguntas, e saber se as propostas são viáveis, que você pode criar um plano de governo e colocar as propostas mais bonitas do mundo lá, mas elas não serão viáveis, E é isso que eu acho que a gente tem que questionar. Olha, você está aqui apresentando tal proposta, como é que você vai fazer isso? É possível fazer isso? Tem dinheiro para fazer isso? De onde virão os recursos? Porque a gente já caiu, já cansou dessa história de promessa que não pode ser cumprida, e aí com rede social o tempo cobra dos candidatos, Olha, você quando foi candidato a cargo tal, prometeu isso e não cumpriu. Como é que você quer cumprir agora sendo candidato de novo? Então isso vai ser muito questionado na eleição desse ano. O próprio eleitor, ele tem aí nas redes sociais, uma vantagem muito grande, e acredito que a Rádio Cidade, ela cumpre esse papel. A gente vai estar transmitindo nossas entrevistas sabatinas do debate pelo rádio, pelas 80 cidades que a gente chega o nosso sinal, no YouTube da Rádio Cidade, no Flix Cidade, no Rádiosnet. Então são várias plataformas aí que os ouvintes têm, os eleitores, para acompanhar e debater. Esses debates, essas entrevistas, elas servem para os não convertidos, porque aquele pessoal que já decidiu que vota em A, B ou C, não muda. Agora tem 40% da população aí que não está nem aí para a eleição, ainda não decidiu quem vai votar. Então é esse pessoal que vai agora acompanhar, olhar quem é o candidato, olhar a proposta, olhar a chapa que foi montada de vice-senador. Isso é extremamente importante. Também os aliados, deputados federais, estaduais, os aliados a presidente, tudo isso é importante para que o eleitor ele se decida. Às vezes o eleitor é de esquerda, vota no presidente da direita, ou é de direita, vota no presidente da esquerda. O voto não está muito mais casado como era antes. Alguns não, eles votam fechados, mas essas entrevistas sabatinas, elas servem principalmente para isso, para que o indeciso ele possa decidir o voto dele. E eu acho que é isso que a gente vai contribuir. Não só a gente, mas todos os veículos de comunicação. A gente tem que vender o nosso peixe. Verdade, mano. Tá aí então excelente oportunidade, para o eleitor conhecer ao longo da semana aqui na Rádio Cidade, começando pelas sabatinas, tendo início hoje com o Miguel Coelho do União Brasil, para você conhecer as propostas dos candidatos ao governo de Pernambuco, candidatos esses que pleiteiam, o maior cargo do estado, que é o de governador. Então a Rádio Cidade está oferecendo aí essa oportunidade, para vocês conhecerem, e na sexta-feira tem o debate, Mário? Isso mesmo, 6 da tarde. Então é uma semana exclusiva aí para que você possa, exclusiva não, é uma semana para que você possa conhecer definir os seus candidatos, quem não conhece ainda. Tem candidatos, por exemplo, que apostam nas entrevistas, nos debates, para que eles possam ser conhecidos da população. E é nisso que estão apostando os que estão mais um pouco atrás nas pesquisas. Quem está na frente, claro, vai ser o alvo maior dos ataques, quem está há muito tempo no governo, como é o caso aqui do PSB, como é o caso da Marília Reis. Isso é normal, é uma coisa normal na política. Foi ontem assim, um debate em São Paulo, por exemplo, Fernando Haddad, que é o primeiro colocado lá em São Paulo, foi o alvo dos outros que estavam ali no debate. O candidato de Bolsonaro também levou algumas pancadas, o governador também. E o debate é isso, mas só teve 2 pedidos de direito de resposta, os 2 foram negados, mas no mais um debate de alto nível. Eu acho que é isso, a população está meio cansada desses debates rasteiros em que ficam um acusando o outro. A população quer saber de proposta. O ouvinte Ronaldo Rodrigues de Olinda mandou mensagem aqui, disse: bom dia, amigos da Rádio Cidade, eu gostaria de saber se o ouvinte vai poder deixar a sua pergunta ao candidato político. Vai, pelo WhatsApp Cidade 998780997. A gente vai
ler a pergunta e se ela se encaixar por causa da justiça eleitoral em questões, a gente vai fazer, né? Pode mandar a pergunta, a gente só não vai fazer a pergunta aqui de ofensa pessoal, que não é por eleição não, é porque já é regra da Rádio Cidade. A gente não constrange ninguém e não é mal educado porque ninguém quer que a gente não quer que ninguém seja mal educado com a gente. Perfeito, Mário. Obrigada e até amanhã. Até. Então, aqui no jornal, né? Às 10 horas da manhã eu volto com Renata Torres do Manhã Cidade. Ela vai assumir agora o Manhã Cidade. Eu vou cuidando dos bastidores ali muita coisa nessa semana. E às 10 horas eu volto para a gente entrevistar o Miguel Coelho, do União Brasil. Vamos falar agora do time que leva mais gente pro campo e não ganha. Sinal, Lucas. Se você não entendeu, o Mário Flávio está falando do seguinte: o Santa Cruz ontem jogou contra o Tocantinópolis, é difícil dizer o nome do time, e ficou num belo de um empate, decepcionou a equipe, né? E os torcedores, 40 mil torcedores compareceram ao Arruda para ver esse empate de 0-0. Pois é, a decisão agora ficou para o próximo domingo, fora de casa, na casa do Tocantinópolis, para saber quem passa e quem não passa. Pois é, os detalhes, claro, você pode acompanhar com Eri Santos no Manhã Cidade, né, no quadro Pronto Torcedor, e também no Futebol na Cidade Primeiro Tempo, às 11h30 da manhã, com Patriota Júnior e Maria Clara Lopes. Pois é, e a gente vai se despedindo